Ter uma ideia, estruturar um roteiro dessa ideia, apresentá-lo, vendê-lo. Esses seriam os passos padrões para vender um roteiro de filme ou série. Mas nem tudo é tão fácil assim, né? Caso você seja um completo desconhecido, a venda desse roteiro não vai ser fácil. Alguém aceitar apostar na sua ideia e tirar do bolso no mínimo milhões de dólares, com a expectativa de ao menos receber de volta aquele dinheiro investido após a obra ser lançada, é algo muito raro. E Hwang Dong-hyuk aprendeu isso da forma mais difícil. Só um disclaimer, tá, gente? Eu não sei falar coreano e eu vou falar uns trocentos nomes em coreano aqui nesse vídeo. Então, dá aquele boi, tá? Hoje eu vou falar sobre o Round 6, como ela foi idealizada e também dar a minha opinião sobre a segunda temporada, que tá agradando e desagradando tantas pessoas. Além disso, a gente não pode falar sobre o Round 6 sem citar o impacto da cultura oriental no ocidente. Então, se você gostar desse vídeo, deixa um like aqui nele e também se inscreve aqui no canal para você acompanhar mais vídeos sobre cinema e séries no geral. Claro, se você gostar bastante desse vídeo, compartilha com a galera. Vamos tentar aumentar o número de inscritos aqui no canal para eu conseguir fazer mais e mais vídeos aqui até o final do ano. Formado em comunicação em Seul, na Coreia do Sul, de cinema no sul da Califórnia, o diretor e roteirista Hwang Dong-hyuk enfrentou dificuldades financeiras severas por volta lá de 2009. Foi aí que ele teve acesso a dois mangás japoneses chamados Battle Royale e Liar Game. Battle Royale contava a história de uma versão fictícia do Japão, um futuro mais militarizado e sanguinolento. Na trama, de tempos em tempos, 42 pessoas são selecionadas aleatoriamente para pegar em armas e lutar entre si até somente sobreviver uma. Já Liar Game conta a história de uma mulher que misteriosamente um dia recebe 100 milhões de ienes e uma carta convidando-a para um jogo. O objetivo do jogo é enganar os outros jogadores e ficar com os 100 milhões de cada um deles. Passando por dificuldades em sua vida pessoal e desespero atrás de uma oportunidade, Hwang juntou essas duas histórias com temas de sua vida pessoal e lembranças de jogos que participava na infância, assim criando Round 6. A ideia para a série surgiu em 2009, no entanto o projeto enfrentou rejeições por cerca de 10 anos, com investidores considerando irrealista e violento demais. Eu preciso fazer um disclaimer aqui nesse vídeo que eu esqueci de falar. Então, deixa eu falar aqui. Tá bombando uma história nas redes sociais sobre o Round 6 da vida real. Só que tudo isso é muito mais complexo do que a gente tá vendo ali. Round 6 da vida real que tá todo mundo falando é um holocausto bizarro que matou um monte de gente inocente lá na Coreia, nada romantizado. E os próprios produtores da série, o próprio criador da série, falou que ele não relacionou em nada, no caso dessa história real, com a Round 6. Apesar da cultura ser a mesma, muitas coisas se assimilam por conta disso, mas ele não se inspirou nessa história real para fazer Round 6. Se você quiser saber mais sobre essa história do Holocausto, eu não vou ficar me aprofundando aqui nesse vídeo, eu vou passar o vídeo da Ju Cassini, que é muito bom, assistam lá, ela explica certinho o que aconteceu e é muito triste. Imagina isso, cara, 10 anos de portas fechando na tua cara. Mas um outro fenômeno ocorreu e aí a história mudou. Nos últimos anos, uma nova onda de entretenimento tem conquistado corações ao redor do mundo. Os doramas. Essas séries de origem sul-coreana que combinam drama, romance, ação e comédia ultrapassaram fronteiras e conquistaram um público global. Mas o que fez os doramas se tornarem um fenômeno no ocidente? A revolução digital foi a chave para que os doramas saíssem das fronteiras da Coreia do Sul e se espalhassem pelo mundo. Plataformas como Netflix, Viki e Cocoa não apenas facilitaram o acesso aos conteúdos asiáticos, mas também proporcionaram legendas em várias línguas, permitindo que o público ocidental mergulhasse de cabeça nesse universo. É impossível falar sobre doramas sem mencionar a Hallyu, a famosa onda coreana. Desde o sucesso global do K-pop com artistas como BTS e Blackpink, até a conquista do cinema coreano no Oscar com Parasita, a cultura sul-coreana nunca foi tão celebrada no ocidente. O K-pop abriu portas, mas os doramas
foram os responsáveis por consolidar o interesse por produções coreanas. O fascínio por esses shows não vem apenas do que é retratado, mas sim da autenticidade com que abordam questões universais. A forma com que esses dramas tratam de amor, amizade, sacrifício e família conecta diretamente com as emoções do público de diferentes culturas. E como eu falei agora há pouco, a Netflix não perdeu tempo em conquistar o seu espaço no meio disso, colocando cada vez mais produções sul-coreanas em sua plataforma, fazendo o serviço de dublagem e legenda em inúmeros idiomas e também produzindo muitos produtos da Coreia, como filmes, séries e permitindo assim uma maior conexão do público ocidental. No meio desse anseio por novas produções sul-coreanas, Hwang Dong-hyuk finalmente viu a sua oportunidade com o Squid Game. Em 2019, a Netflix, buscando expandir seu catálogo de produções internacionais, especialmente na Ásia, adquiriu os direitos de Round 6. A série foi produzida com um orçamento relativamente modesto, mas alcançou um sucesso estrondoso, tornando-se a série mais assistida da história da plataforma até então. A produção destaca-se por sua crítica à sociedade capitalista e às desigualdades sociais, utilizando jogos simples para explorar a natureza humana e as escolhas morais dos personagens. A simplicidade dos jogos permite que o público foque nos dilemas e nas relações entre os participantes, aumentando o impacto emocional da narrativa. Round 6, ou na verdade Round 6, como o PH Santos ensinou a gente, consolidou o sucesso de produções orientais pelo mundo, batendo recordes e ficando na frente até mesmo do xodozinho americano Stranger Things. Tudo funcionou perfeitamente para Round 6 se tornar a série mais assistida da plataforma. A série se destacou pela sua estética visual marcante e contrastante. O uso de cores vibrantes e cenários imersivos, especialmente nas arenas dos jogos, torna cada cena única. A direção de arte também joga um papel importante em transmitir o sentimento de desconforto e desespero, enquanto o design dos jogos infantis oferece uma sensação de inocência que é logo corrompida pela violência. Round 6 conseguiu transcender barreiras culturais, oferecendo uma narrativa simples o suficiente para ser estendida por qualquer pessoa, mas ao mesmo tempo rica em subtextos culturais. A série foi universal em sua mensagem, atraindo tanto fãs de produções asiáticas quanto públicos ocidentais, graças à distribuição global via Netflix. Desde o início, o Round 6 mantém o público à beira do assento. O formato dos jogos infantis misturado com a violência brutal cria uma atmosfera única de tensão constante. O mistério que envolve os organizadores do jogo, assim como os próprios participantes, mantém os espectadores curiosos e ansiosos por respostas, criando um engajamento duradouro. E até mesmo o aspecto meio reality show da série fez com que ela se tornasse esse fenômeno tão consumido. Calma, a série também não é perfeita, ela tem alguns episódios arrastados e alguns furinhos de roteiro, mas genialmente o diretor consegue usar os furos de roteiro ao seu favor, meio que explorando esse próprio furo de roteiro. Só que isso faz com que ela não atinja a perfeição. Porém, ela conseguiu algo muito mais importante, que é o grande público. Porque é uma série focada em lucrar. E o grande público é o principal alvo. Qual que é a trama dessa série? Eu vou explicar pra vocês. Ela acompanha 456 participantes do Squid Game, uma competição secreta. Todos os convidados têm uma coisa em comum: estão endividados e sem um rumo para seguirem suas vidas. E todas elas têm a promessa de um prêmio milionário para o vencedor. No entanto, os participantes logo descobrem que os jogos infantis que eles devem jogar têm um preço mortal: a eliminação fatal. 병신 걸렸네. 방금 무슨 소리예요? A história começa com Ji-hoon, um homem endividado e afastado da filha, sendo recrutado para participar do jogo após ser abordado por um misterioso homem em um trem. Junto com ele, outros jogadores de diferentes origens se unem a esse jogo mortal.
sem saber o que esperar. À medida que os jogos progridem, alianças começam a se formar entre os participantes. Cada vitória vem com um preço, pois os jogadores devem enfrentar desafios psicológicos e físicos enquanto tentam sobreviver. A série aposta em cenas desesperadoras e apreensivas, aguardando sempre algo de ruim acontecer. A revelação final da série culmina no entendimento daquele jogo doentio, sendo financiado por um grupo de milionários. No final da temporada, após o jogo da Lula, que muitos brasileiros não entenderam nada, Ji-Hoon é o único sobrevivente. E apesar de levar o dinheiro realmente para casa, sua jornada com muito sangue pelo caminho não o deixou feliz, deixando bem claro a crítica ao capitalismo que a série cria. Mas o que ele descobre sobre os organizadores do jogo e o prêmio final deixa um grande mistério e talvez um gancho para uma segunda temporada. A série lançou em 2021 e com aquele sucesso estrondoso se aguardava a próxima temporada o quanto antes, apesar dela ter sido idealizada como uma temporada só e aquele final aberto interessante. Mas ela demorou um pouco, então ela lançou no dia 26 de dezembro de 2024, 3 anos depois da primeira temporada. E aí entramos no principal assunto desse vídeo. Round 6, segunda temporada, vem sido muito criticado por vários motivos. Além do aspecto novelesco, citar um roteiro arrastado e enfadonho são as principais críticas sobre a nova temporada da série. Mas cara, ela é tão ruim assim? A segunda temporada começa exatamente de onde a primeira acabou. Ji-Hoon decidindo retornar e caçar os criadores do jogo e acabar com a organização. Além disso, descobrimos que o policial Hwan está vivo mesmo depois de tomar um balaço e voar pro meio do mar. Anos se passaram e os dois personagens perseguem uma organização fantasma. Ji-Hoon gasta todo o seu dinheiro em busca de pistas enquanto Han tenta encontrar a ilha novamente. É nesse sentimento de fracasso que a segunda temporada se inicia. Bem parecido com a primeira, no caso. O episódio inaugural da segunda temporada de Round 6 mergulha em um sentimento agridoce de nostalgia, ao mesmo tempo que traça paralelos contundentes com os eventos devastadores da primeira temporada. Ele explora temas recorrentes como fracasso, desespero e a eterna busca por dinheiro, expondo a fragilidade das esperanças humanas diante de um sistema implacável. Ji-Hoon, agora um homem rico, descobre que sua fortuna não é um prêmio, mas uma maldição que carrega o peso insuportável de 455 vidas perdidas. Ou na verdade, 454, se a gente contar que o velho era lazarento. O dinheiro que deveria libertá-lo se torna um lembrete constante de sua jornada cruel, onde a sobrevivência custou mais do que ele estava disposto a pagar. Assim, o episódio estabelece um tom sombrio e reflexivo, reforçando que o ciclo da ganância e do sofrimento parece não ter fim. Um dos personagens mais emblemáticos da primeira temporada é o misterioso Homem de Terno que convida Ji-Hoon para o jogo mortal. Na segunda temporada, sua presença torna-se o foco de uma intensa busca, transformando-se em uma verdadeira caçada. Ao longo do episódio, uma perseguição culmina em um confronto memorável entre Ji-Hoon e o recrutador, marcado por um diálogo envolvente e profundamente bem escrito, que explora as motivações e os segredos ocultos por trás dos jogos. O embate é carregado de tensão e emoção, à medida que as palavras se tornam tão afiadas quanto as ações, levando a um desfecho inesperado e impactante. A morte do recrutador. Interessante, mas ele se sustenta. Toda a primeira temporada não é invalidada em sua sequência, mas sim ganha peso ao longo da trama. Ji-Hoon, amargurado e agora entendendo como o jogo funciona. Quem é o verdadeiro vencedor? Ok, eu venci, e agora? A questão não é apenas sobre a ganância inerente à natureza humana, mas sobre como a busca incansável por algo pode nos afastar de caminhos mais simples e autênticos. Ji-Hoon, ao longo da segunda temporada, é um reflexo das consequências devastadoras dos jogos mostrados na primeira temporada. Ele simboliza como essas competições destroem o caráter, destacando o custo ético de buscar dinheiro a qualquer preço e as concessões feitas para sobreviver em uma sociedade que normaliza a lógica cruel do capital. A segunda temporada até que justifica sua existência ao introduzir rapidamente novos conflitos e motivações,
baseando-se nos aprendizados anteriores. Porém, ela introduz personagens, cenas e questionamentos que talvez uma parte do público não se importasse. Na visão de alguns, a nova temporada não precisa exagerar ou amplificar demais. Basta inserir novas dinâmicas e contextos que nos fazem refletir tanto sobre o passado quanto sobre o presente. Com isso, surgem novos jogos, situações e conflitos que renovam nossos interesses e atenção. Já para outros, ela peca justamente nisso. O humor quase que sem querer, na primeira temporada, dá palco para cenas dignas de dorama. E a reciclagem de personagens e situações que deram certo na primeira temporada também cansa. A busca pela originalidade nessa segunda temporada se manifesta ao trazer novas perspectivas para uma história muito parecida com a primeira temporada. Um exemplo aqui é a abordagem da vida de um dos trabalhadores dos jogos, os que usam rosa e máscaras da PlayStation. O agressor e o agredido são de origens bem semelhantes, uma fugaz crítica à nossa realidade. Porém, o motivador disso dentro da trama não fica claro. A série fala muito também sobre o desespero na segunda temporada, um sinal fundamental para essa história. Percebe-se como Ji-hoon está muito mais desesperado nessa temporada, e os outros participantes muito mais desesperados em busca daquele dinheiro. Do desespero, as pessoas viram agressores. Do desespero, as pessoas viram jogadores. Mas as histórias paralelas dos personagens são muito cansativas e extremamente repetitivas para a cultura pop, enchendo assim a famosa linguiça e prolongando o episódio. A história da segunda temporada poderia ter apenas 4 episódios e está tudo bem. Mas muito do que é feito a mais na trama, como contar paralelos de outros jogadores e até a pitada de humor exagerada, preenchem mais 3 episódios sem nenhuma necessidade. Isso foi o que mais incomodou boa parte dos consumidores dessa segunda temporada, aquele aspecto novelesco. Já muito familiarizado entre os consumidores de dorama, como a minha mulher, que adorou isso, Round 6, segunda temporada, une humor, drama, conciliação de casais e relacionamentos amistosos no meio de uma série com inúmeras mortes e momentos de vida ou morte literalmente. Isso sem contar os valentões com um aspecto muito parecido com bullies de escola. Essas inserções, principalmente fora do jogo, em muitos casos parecem mais uma distração do que algo que vai contribuir com o avanço da história. Outro ponto que atrapalha bastante a fluidez é algo muito comum nas séries da Netflix, especialmente nas mais populares, que é essa repetição incessante de temas e prolongamento de situações que poderiam ser resolvidas em segundos. A estrutura da série parece muito projetada para aquele formato maratona, que mais uma vez o espectador pode se distrair no celular ou fazer pausas durante a exibição, sem se perder completamente na trama. Então muitos elementos aqui são repetidos apenas para garantir que o público permaneça engajado, mesmo que de uma maneira bem superficial. O que define essa assinatura é o pessimismo profundo que permeia a narrativa. Ele não foi diluído por pressões comerciais ou do algoritmo, que frequentemente exigem finais felizes e resoluções idealizadas, características comuns em produções mais simplistas. Ele decidiu tirar esse pessimismo das entrelinhas na segunda temporada. Agora ele se torna explícito, funcionando tanto como força motriz do protagonista, quanto como parte integral da resolução. Isso amplifica a experiência e reforça a coerência da obra. A segunda temporada de Round 6 entrega cenas impactantes, reviravoltas interessantes e novas dinâmicas dos jogos, ainda que repita elementos da primeira temporada. A narrativa se destaca por buscar propósito em vez de grandiosidade, algo raro em continuações. Embora o estilo novelesco e certas características culturais possam desagradar alguns, isso adiciona identidade à série.
A maior crítica recai sobre a duração excessiva, 7 episódios que poderiam ser condensados em apenas 4. Mas essa, agora no finzinho, é só a minha opinião. Ao analisar de fora, provavelmente teve uma briga muito forte entre a produtora Netflix e o criador da série, buscando um meio caminho entre o estilo de série vendável da Netflix e a não fuga da essência do que é Round 6. E a não fuga da essência do autor. Eles chegaram a um meio termo gratificante para algumas pessoas, mas muito ruim para outras. E você, o que tu achou dessa segunda temporada de Round 6? Deixa aqui nos comentários.